Eu começo com uma pergunta que me parece importante para o Tite dizer para todos nós. Tite, por que, ao longo da sua caminhada, Dudu e o Veiga não fascinaram o técnico da seleção brasileira? Vanderlei, situações elas são de concorrência, nós temos acompanhado. O Dudu, ele teve conosco, eu não sei se foram 2 convocações, uma eu tenho certeza que a gente participou junto de um jogo contra a Colômbia, do jogo amistoso contra a Colômbia. E eu digo assim que eles têm bastante concorrências nos setores, jogadores de qualidade. Isso é conceito fechado, de jogador de qualidade e de conduta. Então tem essa verificação dos atletas e tem essa concorrência também nesse acompanhamento que a gente tem de todos, mas de opções, e opções elas se justificam na medida do modelo, na medida do momento, e respeitando também as opiniões divergentes em relação a isso. Técnico é saber escolher e saber também entender as críticas que são contrárias em função das suas escolhas. Voltando só a uma pergunta que já foi feita aqui, eu sei que você responde um dia sim e no outro também, um assunto que já deve estar te perturbando, que é a história do Veiga. E eu estou retomando isso, Tite, porque olhando para esses teus modelos e principalmente pela forma como você posiciona o Paquetá, que serve como, você mesmo disse, um meia direita, um jogador de apoio, que se aproxima daquele externo pelo lado direito, também do atacante central, mas ele também tem uma função de recomposição muito importante. Nesse modelo que você apresentou, não me parece que exista vaga para um jogador com as características do Veiga, que é um meia, que costuma atuar um pouco mais à frente, até ocupando mais a faixa direita do campo, mas que, via de regra, não tem essa função de recomposição, por exemplo, que o Paquetá tem. Piperno, cara, eu falo de boa, assim, se tem uma coisa que eu trago é quando as coisas elas são respeitosas nesse plano que está colocando, ela é no plano das ideias. E no plano das ideias, cara, ninguém tem um monopólio da verdade. A gente fica refletindo, organizando, buscando. O Veiga é um grande jogador. E vou falar uma coisa muito tranquila. Quem deu a primeira start a respeito do Veiga fui eu numa convocação. Não porque eu tenha sido o cara, mas porque ele tem apresentado um futebol, isso é consenso. Eu estou falando que há uma concorrência nesse setor. E tu está falando agora de funções. Ele é um jogador que recompõe no Palmeiras pelo centro junto com o centroavante, junto com o Rony. E quem faz o trabalho de lado, de campo, numa recomposição, é o Scarpa, pelo menos foi no último jogo, juntamente com o Dudu, com os 2 meio-campistas, Danilo e Rafael Zé Rafael. Bom, o segundo, e o Zé Rafael. Então, Zé Rafael, isso é a recomposição defensiva. Então, ele trabalha nessa fase defensiva um pouco mais preservado numa ação de ataque, um meia atacante, que é onde ele produz bem. E aí ele está concorrendo, sim, eu volto a dizer, mas não só especificamente com o Paquetá, mas ela é com o Paquetá, porque o Paquetá também faz a função, mas ela é com o Couto, ela é com o Neymar, ela inclusive com o Rodrigo, que na base do Santos, ele jogou numa função central, e que possa ser utilizado ali, numa faixa onde o Firmino hoje jogando possa jogar. Então ele é de concorrência, eu falo muito tranquilo, falo de boa com a molecada, falo na paz, não tem problema nenhum, inclusive respeitando outros que possam entender, devia ter sido convocado o Veiga. Sim, ela pode ser pela grandeza e pela qualidade de jogador. Nós vamos continuar com as perguntas, o Nilson vai perguntar, o Bruno e o Flávio também. Eu só quero... Diga, César. Só acrescentando, né, mencionar o nome do Alex também. O Alex falou do Veiga lá atrás, né, a gente sempre busca algumas informações, o Alex que é da função, e o Veiga tem estado em todas as nossas listas, né, assim, isso não quer dizer, como o Tite disse, é uma concorrência, mas não quer dizer que não possa vir mais, né, assim, a gente tem, essas escolhas são pontuais.
Nilson, a sua pergunta ao professor Tite, ao César, queremos conhecer o que é que você tem para perguntar inicialmente para eles. Grande César Sampaio, eu sinto saudade do César. Você precisa, depois que acabar esse negócio de Copa do Mundo, você volta aqui com a gente, viu, César? Você faz uma falta desgraçada. Tite, um abraço para você. Faz mesmo. Tite, um abração para você. Eu vou dar uma no seu peito logo de cara, Tite. Quero saber qual é o seu critério. Se é geográfico, qual o percentual do critério geográfico seu para convocar um atleta para a seleção brasileira? Ele tem que estar no exterior, ele leva vantagem, não leva vantagem? Explique sobre isso, porque isso você é muito questionado, Tite. Nilson, boa noite. E faz parte da minha atividade. Quando ela é dos questionamentos, da busca de informação e da busca de opiniões, democraticamente nós temos que ouvir, e é meu papel também. E eu tenho isso, e eu tenho para comigo. A minha formação me traz assim. Especificamente da resposta, Nilson, é muito difícil saber o nível e quantificar isso. A gente tem que relativizar. Qual é que é a exigência da Premier League? Qual é a exigência da Premier League contra o espanhol? E o francês? E o brasileiro? E nós, por isso que esse acompanhamento, por isso do César Sampaio, que nós roubamos de vocês e trouxemos para cá para ter um olho clínico, para que a gente possa estar presente nos jogos, para que a gente possa acompanhar com vocês, para que a gente possa rever opiniões, para que a gente possa ouvir opiniões, para que a gente possa rever conceitos, se assim o for, mas desse acompanhamento mais aprofundado. E não aquela história de convocar pelo aspecto geográfico só porque está fora. Não é assim. Não foi assim, não traz esse critério. Traz sim a mensuração da qualidade técnica do atleta, do nível de exigência que está, do momento que está, sim, dos campeonatos, do nível técnico que eles enfrentam, sim. Inclusive da qualidade dos gramados que ele tem, porque como é que tu vai assistir, por exemplo, um jogo de Cruzeiro e Náutico? Que tipo de avaliação possa ser feito aí? Ou tu pegar um estádio que não tem as tuas melhores condições, aí tu quer que a velocidade do jogo aconteça, se o gramado não te proporciona. Eu não sei como é que está o Engenhão agora, mas visualmente também eu vejo que quando ele dá 30 minutos também não tem as suas melhores condições. Então, tu ter todas essas variáveis que eu possa... e nós todos, enquanto comissão técnica, avaliarmos, a palavra final é minha, mas há um grupo de pessoas que segue e aí acompanha, por exemplo, jogos ininterruptos, César. Isso. Nós acompanhamos, por exemplo, o César, o jogo integral e os outros integrantes da comissão técnica, e não os melhores momentos, para poder, de alguma forma, ser o mais justo possível. E não, daqui a pouco, atenção, como tu disseste, geograficamente está procurando uma convocação.